A empresa pode ser condenada por assédio sexual cometido por um funcionário contra o outro? Pode. E o pior, muita empresa só descobre isso depois que já foi processada. Porque o raciocínio costuma ser: foi um colega, foi uma mensagem privada, foi fora do horário, foi uma conversa entre eles. Só que na Justiça do Trabalho, a pergunta não é só quem praticou o ato. A pergunta é: o que a empresa fez quando soube? E é aqui que muita empresa se complica. Nesse vídeo eu vou te mostrar um caso real de condenação por assédio sexual entre colegas, por que isso conversa diretamente com a NR1 e riscos psicossociais, quando a empresa pode ser responsabilizada e quais medidas ela deveria tomar para evitar esse tipo de condenação. Agora sim, bora pro vídeo. Recentemente a Justiça do Trabalho divulgou um caso bem claro sobre assédio sexual. Uma operadora de loja, funcionária de uma rede de hipermercados, relatou que foi abordada por um colega ao final do expediente, próxima do relógio ponto. Segundo o processo, esse colega fez uma proposta de cunho sexual e pediu fotos íntimas dela. A trabalhadora comunicou ao supervisor e, pelo que consta, chegou a entregar um relato por escrito. Só que no processo, a resposta da empresa foi considerada insuficiente. O agressor teria recebido apenas uma advertência e continuou trabalhando normalmente no mesmo ambiente. Ou seja, a empresa soube do problema, só que não adotou uma resposta forte o bastante para proteger a vítima e evitar que aquela situação continuasse afetando o ambiente de trabalho. No fim, a justiça condenou a empresa por dano moral. E mais, também foi reconhecida a rescisão indireta, que na prática funciona como uma falta grave da empresa e dá à trabalhadora direitos semelhantes a uma demissão sem justa causa. Repara no ponto principal: a condenação não veio simplesmente porque uma pessoa praticou um ato inadequado. Veio porque depois que a empresa soube, a resposta foi fraca. E é isso que muitas empresas ainda não entendem. A empresa não controla tudo que um funcionário faz. Nenhuma empresa consegue vigiar cada conversa, cada mensagem, cada intenção e cada comportamento individual. Só que a empresa controla o sistema que ela cria para lidar com esse tipo de situação. Se não existe regra clara, treinamento, canal seguro, registro de denúncia, apuração séria, proteção contra a retaliação e consequência proporcional, a empresa não pode depois fingir que fez tudo que podia. E se nada disso funciona, a empresa não pode simplesmente dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Talvez não pelo ato inicial, mas pela omissão depois. E isso muda tudo. E aqui entra a primeira lição do caso. Assédio sexual entre colegas não é problema particular quando nasce dentro da relação de trabalho. O erro é achar que assédio só existe quando acontece dentro da empresa, em horário comercial, na frente de todo mundo. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, uma abordagem em um evento, uma situação em confraternização, ou até alguma coisa fora do expediente. Se existe conexão com o trabalho, a empresa precisa olhar isso como risco. Não como fofoca, não como uma brincadeira, não como uma coisa entre eles, como risco. E agora isso fica ainda mais sensível com a NR1, porque quando a gente fala de risco psicossocial, a gente não tá falando só de estresse ou saúde mental de uma forma genérica. A gente tá falando de fatores do ambiente de trabalho que podem afetar a saúde, a segurança e a dignidade da pessoa. Risco psicossocial não é só estresse e saúde mental em sentido genérico. Também envolve assédio, retaliação, medo de denunciar, pressão abusiva e ambiente hostil. E quando isso acontece dentro da dinâmica de trabalho, a empresa precisa tratar como risco, não como drama individual. Então, quando uma empresa diz: aqui dentro a gente nunca teve um caso de assédio, a pergunta correta é: nunca teve mesmo ou ninguém confia para denunciar? Essa pergunta é bem desconfortável, só que ela é necessária. Assédio sexual raramente começa com uma denúncia formal perfeita. Muitas vezes começa com uma situação que a pessoa tenta ignorar no início. Uma mensagem inadequada, uma insistência depois de um não, um comentário constrangedor ou uma brincadeira que claramente passou do limite. Por exemplo, nesse caso que a justiça divulgou, o pedido foi de fotos íntimas. Esse tipo de situação não pode ser tratado como um mal-entendido comum. Quando existe conotação sexual, insistência, constrangimento, um abuso da relação de trabalho, a empresa precisa agir. E se a pessoa não sabe onde denunciar, se ela acha que vão expor o nome dela, se ela acredita que o agressor é protegido, ou se ela pensa que o RH não vai fazer nada, ela vai ficar em silêncio, até não aguentar mais, ou até procurar um advogado. E esse é o segundo gancho importante. O silêncio não protege a empresa. O silêncio só atrasa o problema. Agora vamos para a parte mais polêmica. A empresa pode responder por algo que aconteceu fora do ambiente físico de trabalho? Depende. A gente tem que ter cuidado com essas respostas simples demais. Foi fora da empresa? Não é problema meu. Isso pode se transformar numa defesa fraca num processo. A pergunta não é só onde aconteceu. A pergunta é se aquela situação nasceu de uma relação criada pelo trabalho, se envolveu colega, superior, subordinado, grupo corporativo, um evento da empresa, uma viagem, alojamento
ou qualquer contexto ligado à rotina profissional, a empresa precisa olhar isso com muito cuidado. E mais importante ainda, a situação afetou a vítima no ambiente de trabalho? A empresa foi comunicada? Depois que soube, ela agiu de forma séria ou tentou empurrar o problema para debaixo do tapete? É aí que a responsabilidade pode nascer. Porque se existe conexão com a relação de trabalho, a empresa não pode tratar como se fosse uma conversa aleatória entre desconhecidos. E aqui entra a Lei 14.457. A lógica da lei é clara. Empresas precisam adotar medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Na prática, a empresa precisa ter um fluxo minimamente claro para esse tipo de situação. Não basta colocar no código de conduta que a empresa não tolera assédio. Isso todo mundo coloca. O que importa é o que acontece quando a denúncia chega. Existe um canal definido, alguém registra o relato, existe uma avaliação do risco, a vítima é protegida contra exposição e retaliação, a apuração tem método, a decisão é documentada, existe consequência quando o fato é comprovado? Se a empresa não sabe responder essas perguntas, ela não tem processo, ela tem um problema. E aqui justamente o erro mais comum. A empresa tenta resolver assédio sexual com uma conversa informal. Ela chama a vítima, chama o acusado, ela fala para evitar contato, ela pede para não criar um clima, ela dá uma bronca verbal e ela acha que resolveu. Só que não resolveu. Em muitos casos só piorou, porque para a vítima a mensagem pode ser: eu denunciei e nada aconteceu. E para o agressor a mensagem pode ser: dá para fazer e não vai acontecer praticamente nada. Esse tipo de resposta, ela destrói a confiança interna. E quando a confiança quebra, o próximo passo não é uma conversa com o RH, é o processo. Então o que a empresa deveria fazer quando recebe uma denúncia de assédio sexual? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que registrar. Não é conversa solta, não é fala melhor depois, não é só mais um e-mail, é registro formal, com relatos da pessoa, data, envolvidos, contexto, eventuais provas. O segundo passo é proteger. A vítima ela não pode ser punida por denunciar, ela não pode ser exposta, ela não pode ser transferida como se ela fosse o problema, ela não pode ficar vulnerável a uma retaliação. O terceiro passo é preservar as provas, mensagens, prints, e-mails, câmeras, testemunhas, um histórico anterior. Se a empresa demora, a prova pode sumir. O quarto passo é investigar com isenção. E aqui tem um ponto bem importante. Se o acusado é gestor, uma pessoa influente ou próximo da direção, talvez o RH não deve conduzir isso sozinho. O quinto passo é agir. Se comprovou, precisa ter consequência proporcional. Advertência, suspensão, demissão, afastamento, uma mudança de ambiente, treinamento, uma comunicação interna. Sempre vai depender do caso. Mas não pode terminar em conversamos com ele, porque em tema de assédio sexual, conversamos com ele muitas vezes é só outro nome para omissão, e a empresa que se omite aumenta o próprio risco. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase seria: a empresa talvez não consiga impedir todo o ato individual de assédio, só que ela é responsável pelo sistema que ela cria para prevenir, receber, investigar e responder. E se esse sistema não existe, ela está exposta. Exposta à Justiça do Trabalho, exposta à NR1, exposta à Lei 14.457, exposta à perda da confiança interna e exposta a uma cultura em que as pessoas param de falar dentro da empresa e começam a falar lá fora, com advogado, com sindicato, com o Ministério Público, na rede social ou com a imprensa. Por isso, assédio sexual entre colegas não é um problema pequeno, não é fofoca, não é brincadeira, é um risco trabalhista, risco psicossocial e risco de compliance. E se a tua empresa ainda não tem um canal seguro para receber denúncia, clica no link e conhece o Easy Report. Ele ajuda empresas a receber relatos, inclusive de forma anônima, com apoio especializado no tratamento e encaminhamento das denúncias. O link está na descrição e no QR Code que está na tela. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos sobre compliance, denúncia e investigação. Abraço e até o próximo vídeo.